Salve, criançada! Tudo bem com vocês? Por aqui estou bem, graças a Deus. E hoje a aulinha comigo, o tio Rafa. Espero que vocês aí do outro lado gostem, participem e me ajudem. Me ajude a construir essa aulinha que foi feita diretamente para vocês. Participem bastante, lembre-se das aulinhas anteriores e vamos juntos construir essa aulinha para vocês. Hoje nós vamos falar sobre oração. Uma coisa muito interessante está citada na Bíblia e é a partir do capítulo 26 de Mateus, no versículo 36, que está escrito assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele estava no jantar, ele janta, faz a ceia ali junto com os discípulos, canta e tudo mais, e ele vai para um lugar. Qual o nome desse lugar? Eu tenho certeza que você sabe. Getsêmani, isso mesmo, Getsêmani. Ele vai para esse lugar fazer o que com aqueles discípulos? Eu tenho certeza que você sabe dessa também. Sim, ele vai orar. Ele chama os discípulos, muito bem, ele chama os discípulos para orar. E nós? Onde podemos orar? Nós, eu, o Rafa, você aí do outro lado, seu amiguinho que pode estar assistindo com você junto, em outro lugar. Aonde devemos orar? Devemos orar em todos os lugares. A própria Bíblia diz: orai sem cessar. Devemos orar a todo momento. Devemos orar em todos os lugares. Muito bem, se você sabe disso, parabéns. Enquanto Jesus orava, o que os discípulos estavam fazendo? Sim, os discípulos estavam dormindo. Olha isso, os discípulos estavam dormindo. Jesus chamou eles para orar e eles dormem. Isso, Pedro, João e Tiago estavam literalmente dormindo. Todas as vezes que Jesus ia ver os discípulos, encontrava-os dormindo. E às vezes vamos orar de noite e dormimos, não terminamos a nossa oração ou esquecemos até mesmo de orar. Quantas vezes eu, o tio Rafa aqui mesmo, já esqueceu de orar ou dormiu no meio da oração? Às vezes você tá lá, olha, eu vou orar, aí você deita lá na sua caminha, bem quentinha, e você fala: ah, Jesus, eu te agradeço e vou orar, e pum, dormiu. Caramba! Dormimos no meio da oração, igual os discípulos estavam acontecendo naquele mesmo dia. Assim como Jesus, devemos orar sempre, em todos os lugares. Devemos orar, inclusive, quando estamos tristes. Isso mesmo, às vezes nós estamos tristes e devemos orar também. Podemos pedir a Deus que nos ajude enquanto estamos com sentimento de tristeza. Devemos pedir ajuda, não só também quando estamos na tristeza, como estamos felizes também. Quando estamos somente um pouco triste, um pouco feliz. Mas quando estamos tristes também devemos pedir ajuda do Pai. Ele sempre quer nos ajudar. Enquanto Jesus orava, Judas, um dos discípulos, estava fazendo uma coisa muito feia. O que Judas estava fazendo? Eu sei que você lembra dessa aula. Já foi falado sobre isso. Isso aí, Judas estava traindo Jesus, olha que feio. Judas estava traindo e traiu Jesus por muito dinheiro, muito dinheiro. E o que aconteceu com Jesus? Você lembra? Jesus foi preso, Jesus foi levado para o julgamento. Pedro o acompanhou diretamente, mas de longe. Pedro ficou de longe acompanhando todo o julgamento de Jesus. Foi então que o que aconteceu? Isso mesmo, Pedro, ele nega Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já tinha avisado a Pedro que ele faria isso. E mesmo assim, Pedro nega Jesus. Pedro vai lá e nega não só uma e não 2 vezes. Pedro nega 3 vezes. E na 3ª vez, o que acontece com Pedro? Pedro, ele chora de tristeza, ele fica muito triste e abalado com aquilo. Que atitude
ruim de Pedro. Pedro mentiu, Pedro negou Jesus. E nós? Será que às vezes falamos para os outros amiguinhos que não conhecemos Jesus? Não vamos tomar a mesma atitude de Pedro. Nós devemos falar sim, que conhecemos Jesus sim, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é quem nos salvou, que Ele é quem nos livrou, é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Nós devemos enfatizar isso o tempo todo, que Ele é o nosso herói. Às vezes nós falamos que não conhecemos a Deus ou não conhecemos a Jesus e não fazemos coisas que agradem a Deus. Olha que feio da nossa parte. Nós não agradamos a Deus, mas devemos agradar. Jesus estava triste no jardim e orou porque sabia que ia sofrer por causa dos nossos pecados. Ele foi traído, preso e Pedro negou. Quanta tristeza Jesus passou naquele dia. Olha que coisa. Jesus passou por tanta coisa em um só dia. E eu nem quero dizer que um só dia. Ele passou em questão de horas. Ele passou tanta tristeza. Mas Jesus suportou todos esses momentos difíceis porque orou. Isso mesmo, eu vou repetir. Jesus suportou todos esses momentos difíceis porque ele orou. E Deus, o Pai, Ele ajudou Jesus. Jesus sabia que Deus tinha um plano especial para realizar, apesar de todo o sofrimento. Nós precisamos orar quando estamos tristes ou estamos alegres. Deus nos ajudará e nos ouvirá sempre que pedimos e agradecermos a Ele em oração. Então lembre sempre de orar, a todo momento, orar e sem cessar. Às vezes você tá na rua, às vezes você tá no seu parquinho, na brincadeira, ora ali também. Não precisa você ficar orando verbalmente, ora em pensamento, agradece a Deus. Às vezes você tá brincando ali no balanço, nesse momento não dá pra ir na pracinha, às vezes você tá brincando em casa com o seu boneco, com a sua boneca, com o seu carrinho, com a sua casinha de boneca. Às vezes você tá brincando, aí você agradece a Deus. Deus, muito obrigado aqui por esse brinquedo, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos meus amiguinhos, muito obrigado pela minha vida, agradece a Ele. Ou se você tá triste aí na sua casa porque você não consegue ver seu amiguinho, dá um abraço maravilhoso no seu amiguinho, agradece também, fala: Deus, eu te agradeço também, porque isso vai passar e eu vou poder brincar com os meus amiguinhos. Agradece pela vida deles. E se você está triste, pede a Deus uma ajuda, fala: Deus, me ajuda nesse momento, eu preciso de ajuda, E a tarefa de hoje, que é muito legal, é você fazer um cartaz. Faça aí, peça ajuda à sua mãe, peça ajuda ao papai, peça ajuda à sua mamãe, o seu irmão, para que ele te ajude. Faça um cartaz bem legal, coloque o nome de algumas pessoas, coloque o que você é grato, o que você agradece a Deus, coloque um momento assim, escreva lá: vamos orar, e chame a sua família toda, a sua casa inteira para orar junto com você. E eu tenho absoluta certeza que Deus ouvirá a sua oração. Eu tenho certeza que Deus ouvirá a sua oração. E mande pros professores essa aulinha, mande pros professores, mande pros seus amiguinhos também da escola que não conhecem, não utilizam dessa plataforma para ouvir essa palavra. Manda para eles, fala para eles: vamos fazer junto, vamos orar junto. Chame eles para orar também aí pelo seu WhatsApp. Eu não sei se sua mãe deixa, mas se sua mãe deixa, chame eles para orar junto. Para orar por ligação, liga para ele e fala: vamos orar, amiguinho, vamos orar junto. E eu tenho certeza que Deus ouvirá a sua oração. Esperamos vocês na próxima semana com outro professor e outra aulinha maravilhosa. E assim espero, em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém.